Bom dia a todos. Para mim um motivo de grande alegria estar aqui em Brasília, no Centro Espírita Paulo de Tarso, para falar sobre esse tema sobre o qual todos nós carregamos as nossas dificuldades pessoais. E é justamente por isso que nós rogamos a Jesus, através dos seus mensageiros, que nos inspirem aqui hoje, para que todos nós possamos sair daqui com uma mensagem renovadora sobre essas dificuldades pessoais em relação às nossas mágoas e os nossos desafetos, para que nós possamos lidar com isso de uma maneira mais proveitosa sob o ponto de vista espiritual e sob o ponto de vista orgânico no nosso dia a dia, em relação às nossas mágoas e às nossas dificuldades em perdoar. Existe no coração do continente africano um país cujas fronteiras são muito diminutas, um país de dimensões geográficas muito pequenas. E esse país ele passa despercebido e esquecido no contexto sociopolítico mundial, justamente porque ele não é uma potência econômica, não é um país que traz grandes agregações culturais sob a ótica terrena, não é um país que traz grandes empreendimentos comerciais para o mundo, então ele acaba passando esquecido, nós não lembramos que esse país existe. Junte-se a isso ao fato de que ele realmente é um país de limitações geográficas muito pequenas. Ao passarmos o nosso olho no mapa do continente africano, nós praticamente passamos batido por esse país. E ele está localizado justamente ali no centro do coração da África. Esse país ele faz fronteira com Uganda, com a Tanzânia e com a República Democrática do Congo. E fica muito próximo de um lago muito famoso chamado Lago Vitória, ou Lake Victoria, como os americanos chamam. E essa região é uma região geográfica muito bonita, apesar de uma pobreza econômica, de uma situação social muito complicada e complexa. É um país de uma beleza geográfica muito acentuada. É lá que nós vamos encontrar, por exemplo, os grandes herbívoros fazendo parte da grande migração, as zebras, os gnus, as girafas, que acabam migrando do norte, no Quênia, fazendo um movimento circular em direção à Tanzânia, no sul, e depois retornando no que os biólogos e ambientalistas chamam de a grande migração. E nesse trajeto eles são perseguidos pelos grandes carnívoros africanos, os grandes felinos, os leões, os leopardos, as hienas. E acaba acontecendo aquele fenômeno que nós vemos em canais de televisão, como a National Geographic, por exemplo, as caças desses grandes felinos tentando devorar esses grandes herbívoros, aquelas travessias naqueles rios com os crocodilos apostos para devorar os gnus, que acabam imprudentemente ou distraidamente atravessando aquelas águas e são vítimas dos predadores. E é um fenômeno sob a ótica ecológica importante para o equilíbrio ecológico, mas também um fenômeno belíssimo em relação à sobrevivência das espécies. Inclusive a revista National Geographic acaba classificando esse fenômeno, a grande migração, como um dos 7 eventos que todo ser humano deveria ver antes de morrer. Ver ao vivo antes de morrer. De tão belo que é esse fenômeno dos animais. A sensação que nós temos quando nós estamos na região é que nós estamos literalmente assistindo um programa do National Geographic ao vivo. Nessa região também é uma região sob o contexto de um contexto histórico importante em relação às doenças infecto-contagiosas. Foi justamente no país vizinho ao país que nos interessa, que é a República Democrática do Congo, que surgiram, por exemplo, os primeiros casos de infecção pelo HIV, né, e onde todo o processo de desenvolvimento do corpo humano acaba acontecendo, onde os registros fósseis históricos são mais proeminentes, quando o homem adotou a postura bipedal, saindo da postura quadrúpede, o que nos acaba definindo como primatas, né? Lembrando que os primatas são caracterizados justamente pela capacidade de fazer a oposição do polegar, que é esse movimento, né? De encostar o polegar no dedo mínimo.
Isso é chamado de oposição do polegar e é uma característica exclusiva dos primatas. Então, quando o homem adota a postura bípede, ele acaba trazendo um novo contexto social e até espiritual, porque aqueles corpos que eram usados por espíritos muito simples durante a encarnação, ele acaba desenvolvendo a parte frontal do cérebro, que é a parte que André Luiz vai dizer a parte transcendental, a parte responsável pelo livre-arbítrio, pelas escolhas, pelo sagrado, pelo divino, e permite a encarnação de espíritos mais depurados. E isso só foi possível pelo fato de adotarmos a postura bipedal. Além disso, nós vamos ver que os primatas mais simples, eles são capazes também de fazer a oposição do polegar nos pés. E nós já não somos capazes disso, de fazer a oposição do polegar nos pés. E isso tem, essa perda da capacidade de fazer a oposição do polegar nos pés, traz uma ideia de socialização importante que às vezes nós não nos atentamos. Por exemplo, é muito comum nós vermos os macacos pendurados nos galhos das árvores pelo pé, porque eles são capazes de fazer esse movimento de pinça com o polegar. E às vezes nós vemos muitos macacos carregando os filhotinhos no dorso. A mamãe macaca carregando o filhotinho no dorso sem que ela tenha que usar as mãos para segurar o filho. Porque o filho é capaz de fazer a oposição do polegar nas mãos e nos pés. Então ele gruda nas costas da mãe. À medida em que nós adotamos a postura bípede, a espécie perde a oposição do polegar nos pés. Então o filhote não consegue mais ficar no dorso da mãe. E aonde que a mãe tem que carregar o filhote? Junto ao seu afeto. E para ela poder caçar e ir atrás dos alimentos, ela precisa das mãos livres. Então ela precisa deixar o filhote com alguém da família. O que faz com que o afeto passe a circular de uma maneira mais ampla no núcleo familiar, permitindo o desenvolvimento do afeto, a encarnação de espíritos mais depurados, mais amáveis, mais amorosos, junto com o próprio desenvolvimento do cérebro, que foi acontecendo ao longo das espécies. Então essas informações, baseadas principalmente em registros fósseis, vêm justamente dessa região, onde foram encontrados um grande número de fósseis desses primatas mais antigos, e foi feito um estudo comparativo. Então, sob o ponto de vista histórico, é uma região de uma importância muito grande para a nossa espécie. Mas atualmente, como eu disse na introdução, é uma região esquecida, deprivada de conhecimentos por causa das limitações econômicas e sociais, da falta de importância no mundo moderno. E o país que nós estamos nos referindo é justamente esse país chamado Ruanda. Ruanda tem aproximadamente 12 milhões de habitantes. A população do país inteiro, portanto, é semelhante à população da cidade de São Paulo, por exemplo, ou da cidade do Rio de Janeiro. A sua capital é Kigali e é uma população constituída de principalmente dois grupos étnicos, duas etnias, chamadas Tutsis e Hutus. E em 1994, houve um evento em Ruanda que chamou a atenção do mundo inteiro. E foi um evento sob a ótica negativa, não foi um evento sobre o qual os ruandenses deveriam ficar orgulhosos. E não só eles, mas toda a humanidade. Porque em 1994, em Ruanda, aconteceu um dos maiores genocídios que a humanidade já viu. Esse evento é retratado inclusive em filmes como Hotel Ruanda, representado por atores famosos de Hollywood. E nesse evento, nesse genocídio, que durou aproximadamente 60 a 90 dias, foi curto, mas nesse período de tempo, entre 60 e 90 dias, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas em Ruanda. Num país com 12 milhões de habitantes, quase 10% da população foi dizimada. As mulheres viúvas desses assassinatos foram violentadas sexualmente. E as crianças que nasceram vítimas dessa violência sexual eram assassinadas imediatamente ao nascer. Tudo começou porque
Em abril de 1994, o avião no qual o presidente ruandense viajava sofreu uma queda. E no avião estava não só o presidente, mas toda a sua comitiva ministerial. E todos eles perderam a vida nesse acidente. O presidente, na ocasião, era da etnia Hutu. E logo os Hutus encontraram uma maneira de culpar a outra etnia, Tutsi, pela queda do avião. E a partir desse momento, eles se sentiram no direito de assassinar todo e qualquer Tutsi que eles encontravam pela frente. É claro que a queda do avião, como todo grande conflito que nós estudamos ao longo da história, foi apenas a gota d'água que transbordou uma situação já anteriormente tensa entre as duas etnias. É muito comum em países constituídos por etnias diferentes esse clima eterno de tensão limítrofe entre uma etnia e outra, e de repente um evento às vezes banal, não nesse caso, mas às vezes na história nós encontramos isso, um evento banal desencadeia algo de grandes proporções. Nesse caso foi a queda do avião, e então os Tutsis começaram a matar, os Hutus começaram a matar os Tutsis. Então essas 1 milhão de pessoas que perderam sua vida eram todas da etnia Tutsi. E as mulheres viúvas Tutsis eram violentadas, e as crianças que nasciam dessa violência eram exterminadas ao nascer. Então, como eu referi, esse evento aconteceu durante abril e julho de 1994, porque isso começou a chocar, então, o mundo do hemisfério norte, os ditos países desenvolvidos, que resolveram tomar providência e enviaram para Ruanda tropas para conter o conflito, começaram a enviar ajuda humanitária, a Cruz Vermelha se envolveu, todo um apoio logístico, médico, militar foi enviado à região para que o conflito se encerrasse, e isso aconteceu de fato em julho de 1994. E é dentro desse contexto, nesse país com essas características geográficas e nessa condição social que nós vamos encontrar a nossa personagem principal do dia de hoje. Essa personagem principal é um músico ruandense chamado Jean Paul Samputu. Samputu nasceu em Ruanda e desde pequeno desenvolveu habilidades musicais. Era uma pessoa com uma musicalidade muito aflorada e ele então ficou muito famoso em Ruanda. Assim como nós temos os nossos cantores famosos aqui no Brasil, que todos nós conhecemos, sabemos as canções, Ruanda tem Jean Paul Samputu como um dos seus grandes expoentes musicais. E Jean Paul Samputu acontece de ser da etnia Tutsi, a etnia que estava sendo assassinada. E em 1994, era muito interessante para os Hutus terem a cabeça de Samputu numa bandeja, porque era uma pessoa famosa e a sua morte inspiraria outros Hutus a matarem mais Tutsis. E então, alertado por suas famílias, por sua família e por seus amigos, ele resolve deixar o país, porque ele era um alvo muito fácil e um alvo muito importante para o movimento genocida. Então ele sai do país com a sua esposa e as suas 2 filhas e passa a viver nos países vizinhos, divulgando a sua música. Mas algumas semanas depois que ele sai do país, ele recebe então a notícia de que o seu pai, a sua mãe, a sua irmã e seus 2 irmãos foram assassinados. E ele então encontra-se sozinho no mundo com a sua esposa e as suas 2 crianças. Mas o impacto que essa notícia causou na mente de Samputu foi grandioso. Ele acaba sofrendo uma ruptura mental, uma fratura mental, se desconecta um pouco com a própria realidade íntima e se entrega ao vício do álcool e das drogas ilícitas. Começa a abusar do álcool, das drogas ilícitas e se instala um processo depressivo, agudo e muito grave na sua personalidade. Isso acaba fazendo com que a sua esposa o abandone, não conseguindo suportar mais a dor de ver o marido naquela situação e as dificuldades que aquela situação trazia para o relacionamento íntimo do casal. Ele então é abandonado pela esposa, que leva as 2 filhas para outros locais.
E nesse momento ele reconhece que a sua vida está sob risco, porque as drogas e o álcool e a depressão são capazes de tirar a sua oportunidade de continuar vivendo. E ele busca ajuda nos países do hemisfério norte, com psicólogos, neurologistas, neuropsiquiatras, terapeutas de toda sorte, de todos os tipos, e nenhum deles é capaz de resolver a sua dor íntima, a sua mágoa íntima, com a morte da sua família. Até que o conflito é encerrado em julho de 1994, e essas pessoas que foram para o exílio da etnia Tutsi são autorizadas a voltar ao país porque a situação já se encontra segura. E ao voltar a Ruanda, depois de julho de 94, e conversar com amigos sobre a sua situação íntima, alguém lembra que no interior de Ruanda existia um sábio que costumava aconselhar as pessoas nas situações mais difíceis da vida. E Samputu, que considerava a sua situação já perdida, resolve então viajar ao interior de Ruanda para conhecer e conversar com esse sábio, porque numa situação em que tudo estava perdido, qualquer ajuda seria bem-vinda, qualquer ideia nova seria bem-vinda. E ele dá muita sorte, porque o sábio era de fato sábio. E ao expor a sua situação para o sábio, que ouviu atentamente e longamente, ele então retruca para Samputu: só existe uma maneira de você curar essa ferida interna e preservar a sua existência. Essa maneira é perdoar aqueles que tiraram a vida da sua mãe, do seu pai, da sua irmã e dos seus 2 irmãos. Se você não conseguir resolver isso, essa mágoa dentro de você, você fatalmente perderá a sua existência. E Samputu, ouvindo aquilo que ninguém havia dito para ele ainda, dentre aqueles todos especialistas, ele resolve dar uma chance à ideia. E quando o genocídio acaba, nós vamos encontrá-lo em Ruanda numa situação muito especial relacionada ao perdão. Fazendo uma pausa na história de Samputu, nós lembramos do diálogo que Jesus teve com Pedro, descrito nos Evangelhos, onde o mestre acaba respondendo ao apóstolo que era necessário que nós perdoemos os nossos agressores, os nossos ofensores, não uma vez, não 2 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Com isso, o mestre nos traz a ideia de que o perdão ele deve ser executado, cedido, praticado infinitas vezes. Jesus não quer dizer que nós devemos perdoar o agressor 490 vezes e na ofensa 491 nós estamos liberados para não perdoá-lo mais. Não é essa a ideia que Jesus traz. Ele traz essa ideia de perdão infinito, quantas vezes forem necessárias. E mesmo que seja a mesma agressão, a mesma pessoa lhe causando a mesma agressão repetidas vezes, deve ser perdoada repetidas vezes, quantas vezes forem necessárias. E ao ouvirmos essa fala de Jesus, no contexto material em que nós vivemos, nós às vezes achamos que é uma coisa muito utópica, muito exagerada, muito difícil de se realizar. Mas o que eu gostaria de trazer aqui hoje não é a ideia quantitativa do ato de perdoar, mas é a ideia qualitativa do ato de perdoar. O que você é capaz de perdoar ou o que você não é capaz de perdoar. Há limite para a sua capacidade de perdoar? Você é capaz de perdoar o motorista que te fecha no trânsito de maneira imprudente? Ou seu chefe que vai trabalhar mal-humorado e acaba descontando em você as suas amarguras? Você é capaz de perdoar o seu marido ou a sua esposa que guarda a escova de dente de uma maneira que te incomoda na pia por anos e anos e isso acaba virando
a gota d'água daquele conflito tenso entre duas etnias raciais diferentes que convivem no mesmo ambiente? Ou você é capaz de perdoar aquele que matou o seu pai, sua mãe, sua irmã e seus 2 irmãos? Qual é a força do seu perdão? Qual é o limite do seu perdão? Você é capaz de perdoar essas pessoas qualitativamente, pequenas ofensas no dia a dia? Ou nem as pequenas ofensas nós somos capazes de perdoar, quanto mais o assassinato de todo o nosso grupo familiar? Nós costumamos ouvir em livros de autoajuda, em facções religiosas, na televisão, frases como essa: que guardar ressentimentos é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então alguém me agride, eu guardo ressentimento, estou magoado, mas eu quero que ela que seja prejudicada. Diante de frases assim, eu fiz a seguinte pergunta: isso é uma verdade científica? Ou uma falácia religiosa, filosófica, que as pessoas usam para nos manipular, para induzir-nos a certos comportamentos? Então, quando eu fiz essa pergunta, eu resolvi buscar em bases médicas alguma evidência de que realmente o fato de guardar mágoa fazia mal para a saúde. Então eu fui procurar esses artigos médicos, e quando eu digitei lá nos bancos de dados, eu não esperava encontrar grande quantidade de artigos médicos que estudassem o efeito do perdão ou o efeito da mágoa sobre a saúde das pessoas. E eu fiquei surpreso, porque eu não encontrei dezenas, eu encontrei milhares de artigos de pesquisadores, neurologistas, psicólogos, psiquiatras, médicos de forma geral, estudando o efeito do perdão na saúde. Isso me surpreendeu deveras, porque eu realmente não esperava isso. Que as pessoas estavam atentas ao fato de que o ato de guardar mágoa faria mal à saúde. Mas para responder essa minha pergunta, e a minha pergunta era essa: o perdão faz bem à saúde? Eu entendi que a primeira coisa que eu devia fazer era definir perdão. O que é perdão? O que nós entendemos por perdão? Para eu entender se esse ato faz bem à saúde. E a segunda coisa que eu devia entender era o que é saúde, o conceito de saúde. Então eu comecei a buscar definições, como as pessoas entendiam perdão, como as pessoas entendiam saúde. E eu fiz essa primeira pergunta: o que é o perdão? E aí eu me lembrei de uma definição de uma pessoa que nós vamos ver aqui agora, que me fez me lembrar da minha avó. A minha avó nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1918, sob os auspícios de Eurípides Barçanufo. E foi assim que o Espiritismo entrou na família materna. E passou para minha mãe e passou para nós, para mim e para meus irmãos. E a minha avó, muito espírita desde nascença, ela viajava muito no interior de Minas Gerais, no interior de São Paulo, porque ela tinha muitos parentes ali naquela região. E ela sempre visitava as praças que tem nas cidades do interior. Toda cidade do interior tem uma praça, que tem uma igreja, um Banco do Brasil e um banco, né? Então ela visitava essas praças e entrava nas igrejas. E ela gostava muito de conversar com os padres, né? E quando o padre falava uma coisa que ela gostava muito, que tinha lógica kardeciana por trás, ela falava: esse padre é espírita, só que ele não sabe ainda. Ela falava isso. Então, buscando o conceito de perdão, eu encontrei esse conceito desse pastor, que eu falo, esse pastor é espírita, só que ele não sabe isso ainda, que é o pastor Cláudio, que tem vários vídeos dele na internet, até vídeos muito bem-humorados, né? Mas que traz um conhecimento filosófico profundo por trás, um conhecimento cristão por trás. E ele diz o seguinte, que perdoar não é esquecer, que isso tem outro nome, isso é amnésia. Ou vocês acham que Jesus esqueceu que ele foi pregado na cruz? Vocês acham que isso foi apagado, deletado da memória de Jesus? Não foi, ele lembra que isso aconteceu. Só que aquela lembrança não lhe causa mais dor. Então isso, para o pastor Cláudio, é perdoar. É quando a mágoa, a agressão, não lhe causa mais dor. E eu achei isso de uma profundidade incrível,
Porque eu concluí que isso é verdade. A partir do momento que a mágoa não te causa mais dor, é porque você se liberou daquela mágoa, você não tem mais vínculos, você não está preso nem ao agressor, nem à agressão. Você está livre. Você progrediu. Você deixou aquilo para trás, você perdoou. Aquilo não te incomoda mais. Então eu refaço a minha pergunta, se o perdão faz bem à saúde. Lembrar de uma ofensa e não sentir dor faz bem à saúde? Ou podemos perguntar ao contrário. Lembrar de uma ofensa e sentir dor faz mal à saúde? Mas o que é saúde? Aí eu me lembrei da definição da Organização Mundial de Saúde, que é a definição clássica que nós usamos aqui no planeta Terra, né? Que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença ou enfermidade. E aí, isso nos leva a situações, por exemplo, como a de Jean-Paul Samputu, que tinha um corpo físico perfeito, saudável, mas morava em Ruanda em 1994, numa condição social inadequada. Não está em saúde. Não está em saúde, apesar do corpo físico estar perfeito. E também lembramos de situações contrárias, como por exemplo de Chico Xavier, que sofria de angina pectoris grave, de glaucoma grave, mas era um espírito absolutamente saudável, porque estava conectado com as leis morais do universo. Ou alguém vai achar que o Chico Xavier era alguém desconectado, né? E aí nós lembramos da definição de saúde de Emmanuel, que ele traz no livro Consolador, na pergunta 91, que é uma definição belíssima, porque ela é simples. E já dizia Leonardo da Vinci que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então é uma definição absolutamente sofisticada que ele traz, que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Ponto. A alma que está em harmonia é uma alma saudável, independente do estado do corpo físico. E aí eu gosto sempre de dizer que quando eu leio isso, eu entendo que a palavra saúde é sinônimo de felicidade. Elas podem ser usadas intercambialmente. Onde você usa felicidade, você usa saúde. E vice-versa. Porque uma alma que é feliz é saudável e uma alma que é saudável é feliz. Sob a ótica do espírito imortal, da eternidade, essas duas palavras são equivalentes. Podem ser usadas uma no lugar da outra com tranquilidade. Então a pergunta fica: lembrar de uma ofensa e não sentir dor contribui para a perfeita harmonia da alma? Lembrar de uma ofensa e sentir dor desarmoniza a alma? Então nós chegamos nesse ponto, é essa pergunta que nós queremos responder. A psicologia tem um ramo específico chamado psicologia positiva, que acaba estudando os efeitos do bom humor, da alegria, da resiliência, do otimismo, da prática da caridade na saúde das pessoas, tanto psicológica quanto orgânica. Mas para estudar essas características, ela acaba tendo que estudar também o efeito do mau humor, da mágoa, da raiva, da indiferença, do ódio, também na saúde psicológica e orgânica das pessoas. E ao estudar essas emoções negativas, ela chegou a um conceito de uma síndrome, chamada síndrome da ruminação. Essa síndrome, ela é descrita com esse nome em referência aos ruminantes, por exemplo, os bovinos, que ao comerem o capim, eles começam a mastigar o capim e deglutem o capim. E o seu estômago é dividido em 4 câmaras, eles têm 4 câmaras gástricas. Diferente de nós, que temos só um estômago, uma câmara gástrica, eles têm 4. Quando o capim cai numa dessas câmaras gástricas, ele sofre a ação de determinadas enzimas para digeri-lo, que não são suficientes. O capim tem que voltar para a boca. Então o capim é regurgitado, volta para a boca, é mastigado de novo por um tempo, e eles deglutem uma segunda vez. E o capim cai numa segunda câmara gástrica. E sofre a ação de outras enzimas, e volta de novo, e deglute a terceira vez, até passar pelas 4 câmaras gástricas. De modo que o bovino, ele fica lembrando daquilo que ele comeu o dia inteiro. É igual, como nós dizemos lá em Goiânia, é igual comer piqui.
Você fica lembrando o dia inteiro que você comeu pequi, né? Então, ele fica ruminando aquilo. E a pessoa que foi agredida e ainda sente dor, e ainda não perdoa, ela fica ruminando mentalmente a agressão. Ela não esquece daquilo. Ela vive em função da lembrança do ato que ela foi submetida, numa posição, numa postura vitimista, de coitadinho de mim que fui agredido. E acaba não resolvendo aquele conflito. O Rossandro acaba dizendo um exemplo, que acho que ele foi muito feliz nesse exemplo, que é o seguinte: é como se a vida fosse um filme. A sua vida fosse um filme. E de repente você tira uma foto de uma cena do filme da sua vida. E você para de acompanhar as cenas subsequentes do filme para ficar olhando só aquela foto daquele momento. E você esquece que nas cenas subsequentes tem aprendizado, cultura, pessoas novas, novas descobertas, novas oportunidades, e você perde tudo isso porque você fica olhando a fotografia do momento em que você foi agredido. Então você paralisa toda a sua existência por causa daquela agressão. Fisiologicamente, quais são as consequências da ruminação mental? Isso já foi muito bem descrito como a resposta do corpo ao estresse, que nós também conhecemos, quando ela é de brevidade mais curta, como resposta de luta ou fuga. Então, por exemplo, você é uma pessoa que está lá em Ruanda, andando no interior do país e dá de cara com um leão, no meio da savana. O que vai acontecer com você? Uma descarga abrupta de adrenalina e de corticoide na corrente sanguínea. Para quê? Luta ou fuga. É uma situação de emergência. Então é um doping natural que o organismo sofre, que faz com que a sua potência muscular aumente, para você correr mais rápido, ter mais força para saltar, os seus olhos se dilatam para você enxergar melhor as rotas de fuga, os seus pulmões se dilatam para você oxigenar melhor o sangue que vai para os músculos. Não é isso que acontece? Então, muitas pessoas contam histórias: nossa, um ladrão ameaçou, eu pulei um muro, nunca imaginei que eu conseguia pular aquele muro. Por quê? Era um doping natural, excesso de corticoide e de adrenalina, que te dá essa força extra. Só que essa reação de luta ou fuga, ela acontece por 30 segundos a 2 minutos no máximo. E depois desaparece. É quando você quase bate um carro no trânsito, que você freia, dá aquele frio na barriga, desaparece e de repente você fica com as pernas trêmulas, aquela sequela da luta ou fuga, né? As pessoas que ruminam, elas entram nesse processo de liberação de adrenalina e de corticoide por semanas, por meses, por anos, por séculos, sob o ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista orgânico, por décadas. E não há corpo físico que resista esse excesso de adrenalina e corticoide por tanto tempo. O corpo vai acusar o golpe em algum momento. Então a principal relação que nós temos, já de cara, é a relação desse excesso de corticoide com o sistema imunológico. É uma relação clássica e bem conhecida. Excesso de corticoide freia o sistema imunológico. Então essas pessoas que ruminam acabam ficando sob maior risco de infecções. Olha onde nós vamos chegar com o acúmulo de mágoa. As pessoas podem ter mais herpes zoster, pneumonia, infecção de urina e etc. É muito comum a gente ver isso. É o mesmo mecanismo da depressão, da tristeza, né? É muito comum ver um casal que foi casado 70 anos. De repente um deles morre, o outro logo uma semana depois, 2 semanas depois, pega uma pneumonia e morre. Por quê? Depressão, tristeza, excesso de corticoide, fraqueza imunológica, o corticoide inibe, as células ficam mais lentas, elas não agridem mais as bactérias e a pessoa pega uma infecção e morre. É muito comum esse relato, né? Então essas pessoas que ruminam acabam ficando mais sujeitas a isso. O excesso de corticoide é tão importante nisso que nós temos outros exemplos. Por exemplo, a pessoa que é transplantada, né? Um transplantado de rim, de fígado, tem que tomar corticoide e outras drogas que freiam o sistema imunológico para o sistema imunológico não agredir o órgão estranho, que é a rejeição, né? Isso é a rejeição, é o sistema imunológico agredindo o órgão. Destrói o órgão, ele acha que é uma bactéria gigante, que é um invasor. Então essas pessoas tomam esses remédios e qual é o preço que elas pagam?
risco maior de infecção. Isso é um campo da medicina, infecções em transplantados. Outro caso, principalmente nas mulheres que têm lúpus, que têm que tomar corticoide para frear as crises lúpicas, por exemplo. Qual o preço que elas pagam? Risco maior de infecção. É um campo todo grande dentro da medicina, infecções nos pacientes portadores de doenças autoimunes. Isso é classicamente conhecido, né? Então essa secreção endógena aumentada, natural, fisiológica de corticoide, também faz a mesma coisa. A seguir, o excesso de corticoide junto com o excesso de adrenalina que a ruminação causa, faz com que os níveis pressóricos aumentem. Então essas pessoas tendem a ser mais hipertensas, as pessoas que guardam mágoa. E a hipertensão cobra também as suas consequências. Então os hipertensos têm risco maior de derrames cerebrais, infarto do coração, insuficiência renal, cegueira, úlceras nas pernas. Então é muito comum nós encontrarmos pessoas magoadas com essas dificuldades de saúde. E isso acaba sobrecarregando de maneira impressionante o sistema público de saúde. Quantos milhões de hipertensos nós temos por aí, cuja gênese está num processo de mágoa mal resolvido. Nós vamos falar disso um pouco mais para frente. E além disso, existe também uma relação já de fator de risco entre mágoa e doenças mentais, transtornos mentais. O próprio Jean-Paul Samputu é um exemplo. Essa fratura mental que ele sofreu no processo depressivo. Então essas pessoas, os trabalhos mostram que as pessoas que guardam mágoa, elas têm um risco maior de todos os transtornos mentais conhecidos. E o mecanismo descrito é esse. Se ela tem a ruminação da ofensa e ela lida com isso sem resiliência, ela não tem a resiliência para lidar com essas ofensas, a expressão que os americanos usam é coping. Se ela não faz o coping adequado, cuja melhor tradução é lidar com, ela acaba desviando a setinha para baixo. E a setinha para baixo nós encontramos esquizofrenia, distúrbio bipolar do humor, depressão major, crises de pânico, crises de ansiedade, todas elas mascaradas por uma mágoa central. Ou, corrigindo, mascarando uma mágoa central na sua gênese. Então também há uma relação da saúde mental com o acúmulo de mágoa que nós trazemos. Essa questão é tão importante, como eu falei, que a Organização Mundial de Saúde se atentou para o fato. E ela publica então um texto considerando o ato de perdoar uma questão de saúde pública. Olha só, uma questão de saúde pública. Para a Organização Mundial de Saúde, perdoar é tão importante quanto saneamento básico, quanto vacinação, quanto combate ao tabagismo, quanto combate ao sedentarismo, quanto combate à obesidade, de tão importante que é para a saúde o ato de perdoar. E aí quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando, por que será, né? E aí sob a ótica espírita, fica mais fácil ainda entender. E o raciocínio é o seguinte: no planeta Terra, nós somos 7 bilhões de pessoas encarnadas, fora os desencarnados, que deve ser pelo menos 3 vezes isso. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. O que significa dizer que nós não somos lá grandes coisas, do ponto de vista espiritual. O que significa dizer que nós agredimos e ofendemos as pessoas. E se nós somos 7 bilhões, significa dizer que tem vários bilhões agredindo e ofendendo, e vários bilhões sendo agredidos e ofendidos. Vários bilhões carregando mágoa, ruminando por aí. Bilhões de ruminantes ambulantes no planeta Terra. O que significa dizer que nós temos bilhões de pessoas sujeitas às mais diversas infecções, a todas as consequências da pressão arterial alta e a todos os transtornos mentais possíveis e descritos. Isso sobrecarrega muito os sistemas de saúde. Se essas pessoas perdoassem, let go, como dizem os americanos, fizessem o exercício de let go, deixe ir a ofensa, elas não adoeceriam tanto sob o ponto de vista orgânico.
Isso diminuiria até os custos econômicos das nações. Por isso, a Organização Mundial de Saúde declara o ato de perdoar como uma questão de saúde pública. É imprescindível que os terapeutas, os médicos, todos os profissionais de saúde recomendem, reforcem a necessidade do perdão. De todos esses trabalhos que eu li, eu resolvi trazer um, resumidamente, para nós mostrarmos uma ideia que nós já conhecemos sobre o perdão, mas que faltava a ela uma sugestão científica de que ela fosse verdade. Esse trabalho, cuja referência nós vemos aí, ele pegou pessoas que sofreram grandes ofensas, grandes agressões, do tipo que a Jean-Paul Samputu sofreu. Agressões violentas mesmo, traumas impactantes. E ele submeteu essas pessoas a um questionário antes da intervenção. Como é que está a sua qualidade de vida? Um questionário aprovado pela Sociedade de Psicologia e Psiquiatria, para ver como é que estava a saúde mental, a saúde orgânica dessas pessoas e a qualidade de vida delas depois que sofreram as ofensas. E aí, no fim, eles perguntam para essa pessoa: agora eu te dou 3 opções para você tentar seguir adiante. Letra A, perdoar o agressor. Letra B, perdoar o agressor e querer a reconciliação com o agressor. E letra C, não perdoar. E acompanharam essas pessoas por mais 6 meses, solicitando que elas se esforçassem para viver de acordo com a opção que escolheram. Mas eles fizeram isso também com os agressores. Submeteram esses agressores a um questionário para perguntar como é que estava a qualidade de vida deles, a saúde mental deles, depois que eles agrediram aquelas pessoas. E aí, ao fim das respostas, eles informaram aos agressores qual foi a resposta da vítima. A sua vítima te perdoou, ela quer te perdoar. B, a sua vítima quer te perdoar e quer reconciliar. E C, a sua vítima não te perdoou. E acompanharam essas pessoas também por mais 6 meses, vivendo sob a ótica de que foram perdoadas ou não. E reaplicaram esses questionários, 6 meses após, nos 2 grupos. E para surpresa dos pesquisadores, eles mostraram que os agressores tiveram uma melhora exponencial na saúde orgânica, através de testes bioquímicos, e na saúde mental. Mostrando que quando nós perdoamos, faz bem até para quem nos agrediu. Mas, quando eles analisaram os dados das vítimas, eles viram que os benefícios foram muito maiores do que os dos próprios agressores. Fez muito mais bem para a vítima perdoar do que para o agressor ser perdoado. Mas nós já ouvimos isso em algum lugar, não já não? Na Idade Média, alguém falou assim: olha, Senhor, fazei com que eu procure mais perdoar do que ser perdoado. Então, esse estudo, olha o termo, ele sugere que a fala franciscana na Idade Média tem um embasamento científico. É melhor perdoar do que ser perdoado. Perdoar faz mais bem à saúde física e mental do que ser perdoado. Então isso nos traz a ideia, nós vamos falar a ideia de que isso traz no final. Mas nós somos espíritas, ou pelo menos todos que estão aqui são espíritas, ou pelo menos simpatizantes. E o espiritismo, ele é o cristianismo redivivo, o consolador prometido por Jesus. E é obviamente que o codificador, Allan Kardec, ao estruturar a obra espírita como sendo a obra do cristianismo redivivo, ele vai trazer o perdão para o cerne da discussão, porque a doutrina de Jesus girava ao redor do perdão.
Então, obviamente, Allan Kardec também vai fazer a sua análise de maneira aprofundada e extensa sobre o perdão. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10 e no capítulo 12, cujos títulos são Bem-aventurados os misericordiosos e amai aos inimigos, uma discussão que o codificador faz sobre o ato de perdoar, a importância do perdão. E nesse capítulo 12, sobre amar os inimigos, que é aquilo que nós abordamos no início, isso é uma ideia utópica, muito difícil de ser aplicada nos dias de hoje. Como é que eu vou amar a pessoa que matou meu pai, minha irmã, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus 2 irmãos? Como é que eu vou fazer isso? E Allan Kardec vai interpretar essa fala de Jesus de uma maneira que muitas vezes nós não nos lembramos e nós nos equivocamos ao lembrar dessa ideia de amar o inimigo. Dirá o codificador que não é preciso que você tenha para com o agressor o mesmo afeto que você tem para o seu pai, sua mãe, seu irmão. Basta, em outras palavras, que você lembre da ofensa e não sinta dor. Basta que você deseje todo o bem àquele agressor. Que você não busque vingança, retaliação. Você não precisa convidá-lo para jantar toda semana na sua casa. Mas se em algum momento aquele agressor busca a reconciliação e se arrepende, que você esteja lá disponível para a reconciliação. Se em algum momento aquele agressor passa por uma dificuldade na vida e você é a solução, é a mão amiga que estará lá ao lado, é a pessoa que tem um recurso financeiro, de tempo, psicológico, moral, profissional para ajudá-lo, que você não se negue. É essa a ideia que Allan Kardec traz de amar os inimigos. E é essa ideia que nós devemos cultivar como espíritas. É fácil? Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, como Emmanuel disse para o Chico. Ninguém disse que é fácil. Eu só estou te dizendo que valerá a pena. É isso que Emmanuel falou para o Chico. E nós vamos encontrar essa ideia, por exemplo, quando no Livro dos Espíritos, quando no Evangelho, Allan Kardec vai dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em eliminar as suas más inclinações, as suas más tendências. Então nós precisamos ao menos fazer o esforço de perdoar as pessoas que nos agrediram, se nós queremos nos ser chamados de espíritas. Aliás, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, qual é o significado da palavra caridade, como Jesus a entendia, a resposta vem baseada em um tripé: benevolência para com todos, indulgência para os defeitos alheios e perdão das ofensas. De modo que o perdão faz parte do próprio conceito de caridade. É um dos tripés que sustentam o conceito de caridade. E fora da caridade não há salvação. Emmanuel costumava dizer também, disse também, que a caridade é o próprio amor em movimento. Portanto, o ato de perdoar é um caminho de salvação. É colocar o amor em movimento, que é o que todos nós buscamos quando nós fazemos a nossa reforma íntima. Essa é a grande força do Espiritismo. É a renovação moral, que renovará a humanidade e transformará o planeta. Nos libertará dessas prisões que nós carregamos durante múltiplas encarnações, onde nós ficamos presos a pessoas que nos magoaram e a quem nós magoamos. Nos impede de continuar a assistir o filme da nossa existência espiritual. Nós ficamos presos naquela existência, naquele momento. Nos impede o progresso. E Allan Kardec discutirá também nesses capítulos que para o espírita, o ato de não perdoar traz uma repercussão para além da morte física. Não nos esqueçamos que as mágoas são carregadas para o plano espiritual.
E isso nós vamos ver frequentemente na obra de André Luiz. Incontáveis capítulos da obra de André Luiz é alguém que está obsediando alguém porque não perdoou. Nós citamos aqui como exemplo, o livro do Mundo Maior, o caso Pedro e Camilo, que é descrito logo ali no começo do livro, onde eles estão presos por séculos mentalmente um ao outro, e que nem André Luiz e o mentor que o acompanha são capazes de resolver a situação. É preciso esperar que chegue a irmã Cipriana, porque a irmã Cipriana sabe amar. E ela então conseguiria resolver o capítulo, a situação. E é nesse capítulo que André Luiz traz a ideia da casa mental, os andares da casa mental, o andar reptiliano, o andar médio, o andar do futuro, e ele traz essa ideia de que o cérebro frontal é o cérebro do futuro, da conexão com a espiritualidade, da capacidade de perguntar a si próprio, e se eu fizesse isso? De tomar decisões, de escolher, do livre-arbítrio. E ele coloca então, e isso é analisado depois no livro da Associação Médico Espírita, o cérebro triuno, que a pessoa que é incapaz de perdoar, ela acaba vivendo utilizando o cérebro reptiliano, o porão da individualidade, o instinto, e ela perde a chance de usar as potencialidades do lobo frontal, que é o lobo que nós executamos para esses sentimentos nobres de perdão e de perdoar. Então nós vemos aqui esses andares da casa mental, o livro No Mundo Maior e o livro O Cérebro Triuno, escrito por 3 médicos, Dr. Décio, Dr. Sérgio, Dr. Irvânia, da Associação Médico Espírita, onde eles fazem essa análise e associam essas casas mentais com diversas emoções e sentimentos que nós carregamos. Mas quando nós falamos de Jesus e o perdão, nós às vezes lembramos de Jesus como um teórico do perdão, que ele acabou não praticando o perdão na sua vida, e eu já escutei essa fala de algumas pessoas. Então, eu resolvi ver se Jesus realmente foi um teórico do perdão, ou se ele realmente não executou o ato de perdoar. E eu descobri, através desses 2 livros do Irmão X, psicografados pelo Chico, que Jesus, só pregado na cruz, perdoou 2 vezes. No seu momento mais difícil e mais doloroso, ele exemplifica o perdão em 2 oportunidades. Então estava lá Jesus pregado na cruz. Naquele momento, nos conta o Irmão X, ele se recordou dos grandes amigos que ele teve, dos seus apóstolos queridos, e ele sentiu muita saudade. E ele sentiu a falta deles ali naquele momento de dor. Cada um não estava ali presente por vários motivos diferentes, que ele nem quis julgar. João estava lá, mas era impossibilitado de socorrer o mestre porque socorria a Mãe Santíssima, que via o seu filho em dor pregado na cruz. E nesse momento de reflexão, surge no meio da multidão o anjo mau, aquele que havia tentado Jesus no deserto e havia tentado Jesus no monte. Então, debochadamente, ele se aproxima de Jesus e fez a pergunta: onde estão seus amigos? São esses os amigos que você tem? Negue-os, abjura-os agora, e eu te tirarei dessa cruz e te farei Senhor do céu e da terra. Então Jesus ouviu aquelas palavras do anjo, e é por isso que o capítulo tem o título de A Última Tentação. E ele olha para o céu com aquele olhar cândido que nós conhecemos e exclama aquela frase que todos nós conhecemos: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E Jesus perdoa pela primeira vez, pregado na cruz. Nos descrevem os evangelistas que naquele momento o céu se fechou, as nuvens se fizeram negras, uma ventania tomou conta da região, trovões foram ouvidos, e de repente
por entre essas nuvens escuras, clarões de luz passaram a descer em direção à terra. Eram anjos de Deus que vinham socorrer o Mestre nos seus minutos finais. Um deles se posicionou nos seus punhos, massageou as suas mãos perfuradas por pregos de 25 centímetros. Outro se posicionou nos seus pés e fez o mesmo com os pregos de 25 centímetros que perfuravam o tarso dos seus pés, e tanto nas mãos quanto nos pés, lesões de nervos causavam dores lancinantes em quem era crucificado. Era esse um dos objetivos da crucificação, a dor dos nervos que nervam a mão e os pés. Um outro se posicionou no crânio de Jesus, onde espinhos especialmente coletados de uma planta que crescia naquela região, de 15 centímetros, perfuravam o seu couro cabeludo e faziam com que um sangramento abundante ocorresse, porque o couro cabeludo é ricamente vascularizado. Qualquer cortezinho na sobrancelha sangra muito, vários vasos sanguíneos. Então aqueles espinhos causavam um sangramento abundante. Jesus já estava desidratado, hipovolêmico, já havia sido chibatado, perdido muito sangue nos chicotes, que também eram feitos especialmente para penetrar fundo nos músculos e na carne. Isso é muito bem descrito no filme de Mel Gibson, A Tentação de Cristo. Era exatamente daquele jeito. Ele havia caído com o peso da cruz sobre o seu tórax, estava sem beber água, todo machucado e ferido. Mas o anjo mais luminoso foi o que se posicionou frente a frente com Jesus. E num gesto imperceptível para a multidão encarnada que ali estava, que Jesus fez com os lábios, se aproxima dos lábios de Jesus com os seus ouvidos e escuta as palavras que Jesus lhe sopra candidamente. E nos descreve irmão X que ao ouvir essas palavras de Jesus, o anjo abre um sorriso de orelha a orelha, se afasta e mergulha até as profundezas umbralinas, onde vai resgatar Judas, que havia traído Jesus por 30 moedas de prata e então se suicidado a seguir. Então Jesus perdoa pela segunda vez, pregado na cruz, no seu momento mais difícil, mostrando que ele exemplificou a necessidade de perdoar, mesmo nos momentos de maior dor. Mas e Jean Paul Samputu? O que foi feito de Jean Paul Samputu? Acontece que quando o genocídio acabou, tem tempo ainda, ele voltou a Ruanda. E as pessoas da etnia Hutu foram condenadas por um tribunal e foram julgadas pelos seus crimes contra a humanidade. E lá estava o agressor de Jean Paul Samputu, da sua família, sendo julgado. E esse agressor era ninguém menos do que o seu próprio irmão. O seu irmão de criação, que era da etnia Hutu, nasceu órfão de pai e mãe, foi adotado pelos pais de Samputu, era da mesma idade de Samputu, havia sido criado como um membro consanguíneo da família, com as mesmas oportunidades de estudo, de trabalho, de educação, mas era da etnia Hutu. E ao ser abordado pelos Hutus, que exigiram que fosse ele quem matasse a família de Samputu, justamente para que a morte causasse mais impacto, não resistiu à ameaça que sofreu. Se você não matá-los, nós mataremos você. Então ele foi obrigado a matar a família de Samputu. Não que isso justificasse, porque muita gente perdeu a vida ao longo da humanidade, da história da humanidade, porque se recusou a tirar outras vidas. Não que isso justificasse, mas foi o suficiente para que Jean Paul Samputu se colocasse no lugar dele e entendesse a situação. E no dia do julgamento dessa pessoa, lá estava Jean Paul Samputu no auditório, na plateia. E ele então pega o microfone e publicamente perdoa o seu irmão de criação, que assassinou toda a sua família.
E de lá eles já saem para um jantar, onde eles decidem viajar o mundo fazendo palestras sobre a importância do ato de perdoar para a saúde. E Jean Paul Samputu, aqui mostrado nessa foto com o seu meio-irmão, abraçados, já depois do ocorrido, tem um mantra, uma frase que ele carrega consigo nessas palestras, que é a seguinte: Forgiveness is for you. O perdão é para você. Quando você perdoa, você não perdoa para agradar o agressor ou agradar a sociedade. Porque o ato de perdoar faz bem mentalmente, espiritualmente, fisicamente, para você. Ele é libertador, como nós mostramos no aspecto científico, médico orgânico, médico mental e espiritual. Portanto, a pergunta que eu deixo para vocês é: qual é a sua capacidade de perdoar? Eu agradeço a atenção de vocês, que Jesus nos ilumine, nos incentive e nos apoie nas dificuldades que nós temos em perdoar, porque isso nos fará muito bem e fará muito bem para a sociedade em que nós vivemos. Bom dia a todos vocês, obrigado.